Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 25 de junho, agora na Espanha, meio-dia e 52, no Brasil, 7h52 da manhã. Gente, eu estou no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal. A gente está quase promovendo uma explosão ascendente aqui. O pavio superior, nessa madrugada desse último candle aqui no 4 horas, chegou a bater 30.761. Se romper esse último toque aqui, ó, em 31.431, só vai parar em 36 mil dólares. Vamos ver como está se concluindo o desenho do nosso candle semanal. Vocês vejam que a gente fez a bolinha migrar para baixo, que é o indicador de tendência no semanal, o Lyanov Trends, vale muito a pena, os assinantes do Clube Ouro têm acesso a esse indicador. Quando a bolinha migra para baixo, vem uma pernada impulsiva que no mínimo vai fazer a BTC estressar a linha subsequente da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial. Então a gente está migrando para um patamar que vai levar a BTC no mínimo para próximo de 40 mil dólares. Na minha leitura, vai ficar entre 36 e 40 mil. Se ficar mais obtusa, vai bater 40 mil. Ou vai acumular ali entre 36, 37 e 40 mil. Se ficar mais aberta, pode bater em 45, talvez até 47 mil. Mas é para lá que a gente está indo na projeção. A nebulosidade esverdeada está ganhando espessura. As duas linhas da nuvem na projeção de 26 períodos aqui no semanal emborcaram para cima. Normalmente, a inércia movimentacional de uma tendência de alta no semanal leva a BTC ao estresse entre o intervalo de uma linha da grade e outra linha. Isso acontece tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Como a bolinha migrou para baixo, agora a gente está só no começo dessa pernada impulsiva que vai levar a BTC, na minha leitura, para um patamar entre 36 e 40 mil dólares. No diário, a BTC tá bonita, segue desenhando um corpo real comprador com a protuberância ascendente. Não há nenhum sinal de engolfamento aqui, nem de uma suposta onda 2 nessa pernada. A gente conseguiu romper com folga 31 mil dólares, então agora, se é mesmo que a gente faça um pit stop numa acumulação triangularizada aqui, fatalmente a pernada subsequente levaria a BTC para 36 mil dólares. No intraday tá um reloginho. Ontem todos os sinais na sala de sinais fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Daqui a pouco eu vou encontrar um ponto seguro para ofertar os sinais para os assinantes. Com certeza vai ser lucro no bolso deles. E na seara fática, Robert Kennedy Jr. diz que se ele virar o próximo presidente norte-americano, vai ser o primeiro presidente pró-Bitcoin. Ele esteve no Summit de Bitcoin em Miami, já havia antecipado a sua posição crypto-friendly, por assim dizer, e ele diz que a regulamentação criptográfica nos Estados Unidos precisa prevenir a lavagem de dinheiro, mas ao mesmo tempo estimular o crescimento dessa indústria. E os Estados Unidos não podem ficar de fora. E a Binance parece que resolveu o seu problema de saques fiduciários na sua filial norte-americana. A Binance havia suspendido os depósitos, tanto em dólares, e havia também dado uma data final para os saques também em dólar, mas parece que ela retomou a ponte fiduciária e avisa que é preciso estar sempre atento às atualizações, porque isso não pode durar muito também, porque eles estão com problemas com os reguladores bancário e o regulador mobiliário, a SEC, a CVM norte-americana. Mas a questão está judicializada. E a Binance também reverteu uma decisão polêmica dos reguladores da União Europeia, no sentido de deslistagem dos tokens dos criptoativos de privacidade, como Monero. Enfim, eles retomaram a listagem desses criptoativos. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E a União Europeia agora, as Nações Unidas, desculpa, agora propõem um processo de identificação digital de cada usuário do sistema financeiro global através da tecnologia blockchain. A gente provavelmente, cada um de nós, usuários do sistema bancário fiduciário internacional, provavelmente nós nos tornaremos NFTs
para os sistemas. Eu já havia antecipado essa movimentação já desde o ano passado e agora as Nações Unidas estão liderando um grande esforço para que cada usuário da base de plataformas financeiras internacionais seja identificado, e provavelmente isso vai acontecer através da tecnologia blockchain. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Prigozhin, o líder do grupo mercenário Wagner, recua da sua marcha em direção ao Kremlin num acordo bizarro que a comunidade internacional ainda está tentando entender. Tem muitas lacunas ainda para serem explicadas. O acordo foi intermediado pela Bielorrússia em troca da retirada das acusações criminais contra o Prigozhin e os líderes do grupo Wagner. Enfim, uma tentativa de golpe que durou menos de 24 horas, totalmente bizarra, que ficou ainda mais estranha dados os termos da trégua e que fez o Prigozhin se refugiar e agora ele está no exílio bielorrusso. A Rússia rapidamente retirou as acusações criminais e reconheceu os esforços das tropas perante as fileiras ucranianas. Enfim, tá tudo muito estranho. Ainda há notícia de que alguns membros desse grupo mercenário ocupam quartéis do sudoeste da Rússia. Não se sabe se essas bases disporiam de armamentos nucleares ou mísseis balísticos. Enfim, tá uma questão ainda sem várias questões ainda estão sem resposta. No meio desse furacão todo, os Estados Unidos e os aliados emitiram um comunicado dizendo que não vão tomar partido no conflito Wagner versus Kremlin. E só que horas antes os órgãos de inteligência norte-americanos avisaram que já sabiam antecipadamente a movimentação do grupo Wagner, dando a entender que havia até um aval norte-americano sobre essa escalada dessa escalada de golpe, de um suposto golpe que agora virou uma tentativa de golpe contra o Kremlin. Enfim, uma série de questões seguem sem respostas. O fato é que foi bizarra a velocidade como o Kremlin tratou de anistiar os líderes do grupo Wagner, por isso que ainda não há dados suficientes para estabelecer um mapa da estratégia em que vai se desdobrando toda essa confusão. Não se sabe nem se isso tudo pode eventualmente ser até um teatro entre Wagner e o Putin, entre o grupo Wagner e o Putin. Lembrando que o líder, o Prigozhin, já foi um garçom, um chefe de cozinha do Kremlin. Ele tinha relação até de intimidade com o Vladimir Putin. Depois ele se transformou num líder de um grupo mercenário que atuou na Síria, já que o Bashar al-Assad é amigo do Vladimir Putin e a favor das forças sírias, e agora ele lidera um magnata multimilionário que lidera um grupo de mercenários que age por dinheiro e não por ideologia. Mas enfim, tudo isso ainda está sem resposta. Ainda na seara geopolítica internacional, prédios de escritórios vazios mundo afora se transformaram numa bomba de relógio de trilhões de dólares. A velocidade com que municípios vão adaptando as legislações e os planos diretores para transformação desses empreendimentos em residenciais é muito lenta. Bancos começam a se preocupar com um mega calote. Nos Estados Unidos a coisa ainda é mais dramática. Vai ter uma rolagem de dívida num montante mínimo de 1,6 trilhão nos próximos meses, até o final de 2023. Não se sabe se os reguladores vão ter que salvar novamente o sistema financeiro bancário norte-americano desse crash, nesse cenário apocalíptico em que a gente não sabe nem se tem uma ogiva nuclear na mão de mercenários. A BTC segue resiliente em direção a 36 mil dólares. Lembrando que num cenário apocalíptico não há caixa eletrônico, só vai haver internet para guiar os mísseis e BTC e criptoativos como moeda de troca. E a BTC nesse cenário caminha para 36 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Vou fazer o vídeo das DeFis que eu prometi
ontem e eu já concluí os meus estudos. Daqui a pouco eu vou ofertar esse vídeo e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.